Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco mais a respeito da depressão. Isso é um assunto muito sério que nós precisamos falar. Às vezes você pode conhecer alguma pessoa que rotula a depressão, que tem preconceitos em relação a essa questão da depressão, no qual fala que é coisa de pessoa fraca, ou que precisa de Deus, precisa ser mais forte. Olha, na verdade, essa pessoa, sem ela saber, ela está sendo uma desvalidadora, né? O importante é ela entender o que acontece no cérebro, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, se você conhece uma pessoa que pensa dessa forma, eu vou pedir para você compartilhar o vídeo especialmente com essa pessoa. Bom, antes de mais nada, dá uma olhada nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. Aqui está o cérebro de uma pessoa com depressão e uma pessoa sem depressão. Então, como vocês podem ver, existe uma baixa ativação cerebral no cérebro de uma pessoa depressiva. Isso não é coisa da minha cabeça e nem uma coisa tipo, putz, falta de Deus ou que a pessoa não quer. Isso é uma coisa neural. Isso é uma coisa neural, acontece no cérebro dessa pessoa. Então, como vocês puderam ver, existe uma diferença muito grande entre uma imagem e outra. E é isso que eu quero passar para vocês. Por exemplo, uma das questões importantíssimas a gente entender a respeito dessa questão da depressão seria a tríade cognitiva. Se você quiser entender um pouco mais sobre a tríade cognitiva, vai estar aparecendo um vídeo aqui em cima. Mas, de certa forma, seria a visão que a pessoa tem dela mesma, do outro e do mundo. Então, em uma pessoa depressiva, a visão que ela tem dela mesma é completamente desvalidadora, sem sentido, uma pessoa às vezes se achando inútil. Então, isso são sinais de depressão, sinais, né? A visão que ela tem do mundo, né? Então, a visão que ela tem do mundo e das pessoas entraria muito numa questão de desesperança, que seria a segunda característica em relação à tríade cognitiva. Como também a visão que ela tem do futuro, de uma desesperança, de uma desvalia total, né? E isso é acarretado por vários tipos de sintomas extremamente desagradáveis que a pessoa sente. O segundo é começarmos a olhar um pouco mais para o cérebro, dá uma olhada nisso. Então, como vocês já aprenderam aqui no vídeo, existe o cérebro dividido de forma triuna, né? O vídeo está aparecendo aqui em cima, que ele pode ser dividido através dessas três camadas: neocórtex, sistema límbico e cérebro reptiliano. Então, de certa forma, a pessoa que ela está em depressão, ela tem crenças centrais, intermediárias e pensamentos automáticos completamente disfuncional em relação à realidade dela mesma, do mundo e do futuro. Então, isso altera todo o funcionamento psíquico dessa pessoa, todo o funcionamento cerebral, começando pelos pensamentos e aí influenciando isso para emoções, né? E também influenciando para o corpo. Então você percebe essas questões das crenças desvalidadoras, crenças negativas, pesadas, acontecem nessa camada. Consequentemente, isso começa a afetar a falta de interesse dessa pessoa, a falta de interesse, de prazer nas coisas, e aí isso altera a parte do sistema límbico, a parte mais emocional, né? Podendo, às vezes, acontecer a apatia, que é a incapacidade de você sentir os sentimentos, né? Então, por exemplo, às vezes você pergunta para a pessoa, tá tudo bem? Tanto faz. Você tá triste? Não sei. Isso é uma apatia. A pessoa não está conseguindo mais se conectar com as emoções devido a uma sobrecarga emocional muito pesada. E o corpo, né? Falta de energia, uma fadiga, dificuldade de comer ou comer em excesso. Então, todo esse funcionamento cerebral, ele é prejudicado. Então, o que eu quero passar para vocês não é essa questão simples que as pessoas pensam, é só você levantar da cama, é só você ter força e tudo mais. Não, isso é cérebro, é o funcionamento cerebral que está disfuncional nisso. Então, assim, para resumir, em relação aos fatores psicológicos da depressão, entra crenças de desvalia, de desesperança, falta de interesse ou perda de prazer nas coisas, um sentimento que a vida é pesada ou que essa pessoa é pesada, não faz sentido, é inútil, e sem projeção de futuro, expectativas de sentir sentimentos agradáveis, né, na sua vida. Então isso se resume muito a essa questão mais em relação à depressão. Lembrando que
tudo isso varia através de dois fatores, pessoal: frequência e intensidade. O que quer dizer isso? Para você diferenciar em relação a uma tristeza e uma depressão, você tem que primeiro seguir os critérios do DSM-5, que é um manual, né, dessa questão em relação às doenças psicológicas e mentais, e o segundo em relação a essa parte de frequência e intensidade. Então, a frequência que isso tem, então quantas vezes isso se repete no dia a dia, a frequência e a intensidade disso. Se vai aumentando, né, se vai ficando mais intenso. Então toma muito cuidado, porque nem sempre, se você estiver sentindo isso que eu estou mencionando, você está com depressão. Às vezes você está passando por uma fase de tristeza. Então, lembre-se de frequência e intensidade, beleza? Em relação aos sintomas físicos ou fisiológicos da depressão, a gente pode citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro, a diminuição de atividades que a pessoa gostava de fazer. O segundo, diminuição de interesse pelas coisas, como, por exemplo, uma coisa prazerosa para ela, então ela vai perdendo o interesse. O terceiro, em relação à alimentação, então comer demais ou também não comer. O quarto, em relação ao sono, então dificuldade de dormir, insônia, né? E aí a gente pode caracterizar como 3 tipos de insônia, que é a dificuldade de dormir, de permanecer dormindo ou de acordar com disposição ou até mesmo dormir demais, né? Quinto, explosões, né? Explosões de raiva. Às vezes a pessoa pode ter uma explosão de raiva que seja contínua e frequente, isso, né? Intensa. Então tem vários outros tipos de sintomas, mas eu quero caracterizar esses, porque esses sintomas físicos, eles têm uma grande alteração no sistema nervoso central dessa pessoa, e isso prejudica completamente a vida, né? A rotina, a forma como ela enxerga a si mesmo e a vida. Bom, pessoal, e para finalizar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma informação muito importante, que cerca de 80% dos casos, eles têm uma melhora significativa. Então a depressão é uma coisa muito séria, né? Não é uma coisa rápida de ser mudada, né? Essa função cognitiva, mas quando se trabalha de uma forma multidisciplinar, com profissionais capacitados a, de fato, a resolução do problema, os resultados assim são bem favoráveis.